Olá, a gente vai apresentar um trabalho sobre produção de cerveja. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Laura. Eu sou o Thiago. E a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre a cerveja. A cerveja é uma bebida carbonatada de baixo teor alcoólico, preparada a partir de fermentação de malte de cevada, contendo lúpulo e água de boa qualidade. E pode utilizar-se de outras matérias-primas, como arroz, trigo, milho, entre outros, denominados adjuntos. Esses adjuntos que eu falei são os adjuntos mais convencionais, mas também pode ser utilizado outros adjuntos não tão convencionais, como exemplo, banana, laranja, algumas outras frutas, que dão um sabor e um aroma diferenciado para a cerveja. A cerveja ela é uma das bebidas mais antigas que existem. E alguns pesquisadores acreditam que existia na Mesopotâmia e Suméria, há 10 mil anos antes de Cristo. Antes do processo ser industrializado, os principais fabricantes da bebida eram monges e depois dos monges foram passados para as mulheres fazerem. E o processo cervejeiro era exercido por padeiros, devido à sua natureza das matérias-primas, como os grãos de cereais e leveduras. E também, antigamente, a cerveja não era só vista como uma simples bebida, mas também como uma fonte de alimento, até conhecida por muitos, na antiguidade, como pão líquido. E suas matérias-primas são a água, que é a matéria-prima mais abundante da composição da cerveja, e ela é um aspecto fundamental na hora de escolher o lugar para a construção da cervejaria. E a água é muito importante de acordo com o tipo de cerveja que será fabricado. O malte, que é o material que fornece o extrato ao mosto cervejeiro, e seu conteúdo de amido, proteínas e enzimas, o que fazem ideal para o processo cervejeiro. O malte mais utilizado é do tipo Pilsen. Existindo outros maltes especiais com diferentes características e cores, como caramelo, torrado, entre outras. As leveduras são organismos celulares que consomem os açúcares presentes no mosto e transformam em novas células, como o etanol, o dióxido de carbono, compostos químicos que influenciam no aroma e no sabor de bebidas, além de contribuírem para a excelência do produto final. E o lúpulo, que é uma liana europeia da espécie Humulus lupulus, e o lúpulo fornece uma substância amarga e aroma ao mosto, além do seu poder bacteriano. Etapas. As etapas foram divididas em recepção do malte para moagem, braçagem, lavagem e filtração do mosto, fervura, fermentação e maturação e envase. Na moagem, o malte de cevada recebido já maltado é quebrado em pedaços menores, liberando parte da casca, que posteriormente facilitará o processo de filtragem do mosto, processo contínuo. No processo da moagem, esse malte ele vai ser quebrado, ele não pode ser quebrado em pedaços muito pequenos, como uma farinha de trigo, por exemplo, justamente porque essa etapa de moagem tem a função de você liberar a casca do grão, e essa casca vai ser utilizada depois no processo de filtração, justamente para você conseguir segurar os sólidos insolúveis e passar os que já solubilizaram a água. Na etapa de braçagem, o malte moído é colocado em água quente e é feita uma rampa de braçagem de acordo com a receita por batelada. Essa água, ela pode vir de dois locais, que sejam, por exemplo, a água do local da fabricação, às vezes ela vem de um rio e ele passa por um tratamento específico, ou se ela vem de uma rede de água mesmo, essa água vai ser passada por um filtro que vai tirar o cloro dessa água, justamente porque o cloro atrapalha na fermentação, por conta dele diminuir a atividade das leveduras. O malte é colocado junto com a água quente nessa panela de braçagem
e é feita uma rampa de braçagem. Essa rampa de braçagem consiste em você decidir se você quer uma cerveja mais seca ou mais encorpada. Como que é feito isso? Na rampa de braçagem, você vai escolher entre uma braçagem que vai liberar mais maltose ou maltodextrose. E cada uma delas vai ter uma função em relação ao corpo da cerveja. O conteúdo dessa braçagem é mandado para lavagem, que é em outra panela, retirando os últimos resíduos do malte. Essa lavagem acontece como se fosse um chuveiro por dentro do tanque, que ele vai jogando água e essa água vai criar o seu próprio caminho para poder chegar ao fundo da panela. E essa água vai retirar todos os resíduos de sólidos solúveis para você conseguir ter um aproveitamento maior desse extrato de malte. E passa por um processo de filtração. Essa filtração está relacionada também com aquela casca da moagem, que ela vai ter essa função de segurar o que não seria solubilizado. É um processo contínuo. Aí esse mosto é mandado para a panela de fervura, que funciona por semibatelada. Nessa panela de fervura, o que acontece ali é justamente ser evaporado os componentes que são os bad flavors, que são características sensorialmente ruins da cerveja. Então, alguns compostos com enxofre são liberados nesse processo. Depois disso, o mosto da panela de fervura é resfriado e chega no tanque de fermentação. Esse resfriamento acontece por um equipamento de troca de calor mesmo. E no tanque de fermentação ele ficará por cerca de 10 dias, se for uma cerveja lager, da família lager, ou se for da família ale, vai ficar por 10 dias, se for uma lager, vai ficar um tempo a mais. Por que essa diferença? Uma lager precisa de uma temperatura mais baixa de fermentação. Isso faz com que a levedura não consiga ter tanta produtividade, mas é justamente o objetivo dela. A lager ela fermenta numa temperatura mais baixa e a ale demora um pouco mais, um pouco menos. A ale ela se fermenta mais rápido justamente pela temperatura de fermentação ser mais alta. E a lager, por ser uma temperatura de fermentação mais baixa, demora mais para ter o mesmo resultado. Depois desses 10 dias, que seria o básico de uma cervejaria Ambev, que todos os processos já são extremamente eficientes, a temperatura desse tanque é reduzida para inativar as leveduras. Disso a gente entra no processo de maturação dessa cerveja. Na maturação a gente consegue concentrar melhor os sabores e as leveduras vão cada vez mais se decantando no fundo desse tanque, que depois ele vai ser descartado pela expurga no final desse processo de maturação. E nessa expurga a gente tem uma perda de produto sim, que é justamente por conta da levedura que decantou e de parte da cerveja que ficou junto com ela. Aí o envase acontece logo após a finalização desse processo. A cerveja está pronta para consumo. Falando, como o Thiago havia falado das etapas, falando sobre o fluxograma do processo, a gente tem o moinho de malte, a panela de mostura, a lavagem e filtragem dos grãos, a panela de fervura, o tanque de fermentação e o envase. Para fazer o balanço de massa, no moinho de malte, a gente usou a entrada de 207,2 kg de malte, e nesse moinho de malte, a gente tem uma perda de 1,1% no processo de moagem. E fazendo o cálculo, a gente tem que a quantidade de malte restante é de 205,12 kg. Fazendo o balanço de massa para lavagem e filtragem de grãos, a gente tem a entrada de um mosto, que é de 779,46 quilos, e para a lavagem dos grãos a gente tem uma entrada de água, que é de 1.169,16 quilos de água, e esse processo ele acaba gerando um resíduo,
que é de 549,46. E a gente tem uma remoção do malte para resíduos, que é de 67%. Fazendo os cálculos, a gente tem que o mosto filtrado é de 1.399,16 quilos. E a gente precisa fazer um cálculo para descobrir a porcentagem de malte nos resíduos. A gente tem que 25% de malte nos resíduos e no malte, no mosto filtrado, é de 4,8%. Lembrando que esses dados a gente utilizou um exemplo de uma produção de cerveja. Na fervura, a gente tem adição de lúpulos, que é de 1.050 kg de lúpulos, e durante o processo a gente tem 150 kg de água que é evaporada, gerando 251,05 kg de resíduo. Então, a gente tem que, no tanque de fervura, a gente tem uma produção de 999,16. Do tanque de fervura, a gente vai para o tanque de fermentação, que é adicionado 0,5 kg de levedura e gera um resíduo de 150 kg. E também no tanque de fermentação, a gente tem o resultado final, que a gente tem 849,66 kg de cerveja. Aqui a gente pode ver o fluxograma, onde a gente tem as setinhas de entrada e as setinhas de saída. Nos slides a gente vê que em branco é a perca que a gente teve, que é as saídas que a gente teve, e em preto as entradas, as correntes de entradas que a gente teve durante todo o processo. Quando a gente fala do balanço de energia, a gente tem balanço de energia envolvendo na caldeira, na panela de mostura, na fervura, na tina de água quente e na lavadora de barril. Para fazer o balanço de energia, a gente precisa saber da quantidade de água para aquecer. Nesse exemplo que a gente utilizou, a gente usou a regrinha do Quimacete. E a gente descobriu que a variação de temperatura da água, ela pode variar ali de 64,8 graus Celsius a 65. Pode falar. Fazendo o cálculo do CP do mosto, que é o calor específico que temos dentro do processo, a gente tem uma quantidade necessária para elevar a temperatura do mosto, que é 76 graus Celsius, e a gente usa a regrinha do Quimacete, descobrindo 8.584,2 quilocalorias. E no processo de lavagem e filtragem dos grãos, a gente usa também a regrinha do Quimacete, só que nesse processo a gente tem a circulação de água nesse processo e também a utilização de água para higienização dos tanques. Então, a gente tem a totalização de 2.000 quilos de água para aquecer. Então, a gente utiliza esse valor nos cálculos. A gente sabe que a indústria de alimentos, ela acaba gerando muito resíduo. E na indústria cervejeira, isso não é diferente. Na indústria cervejeira, a gente tem principalmente os resíduos gerados como as leveduras residuais e o bagaço do malte de cevada. Esses produtos, esses resíduos, eles podem ser utilizados, ser reaproveitados para a fabricação de farinhas, já que eles são ricos em proteínas e fibras. Essa farinha, ela pode ser utilizada em diversas aplicações, tipo na produção de bolo, de biscoitos variados. E, além disso, o bagaço do malte, ele pode ser direcionado para uso de ração animal ou adubo. Essas práticas, elas contribuem para um valor tanto sustentável quanto econômico para a indústria cervejeira. E a fabricação de cerveja, ela é um setor industrial em destaque global, que representa a maior parte da produção de bebidas alcoólicas,
com um consumo mundial crescente, atingindo 189 milhões de quilolitros em 2021. É uma atividade lucrativa, com retornos financeiros consideráveis. Os lucros variam de acordo com o processo utilizado para obter o produto final, refletindo a dinâmica competitiva e as técnicas de fabricação agregadas. O Brasil não é o país que mais consome cerveja, nem o que mais gasta com bebida. Também não tem cerveja mais barata ou mais cara, mas entra no ranking ainda mais importante no cenário cervejeiro internacional. De acordo com as estatísticas, o Brasil produziu 144,77 milhões de hectolitros de cerveja em 2019, ficando na terceira colocação mundial entre os maiores produtores de cerveja do mundo. E com isso a gente mostrou as suas referências também, mas essas foram as referências que a gente usou, mas esse foi o nosso trabalho.